vlog, espero que vocês estejam bem. Portanto, hoje é sexta-feira, estamos em mais um vlog e o foco deste vlog é partilhar um bocadinho com vocês o processo de fazer o pão de fermentação lenta, com fermento natural, não é? Ou seja, com isco, levain, sourdough, enfim, o que vocês quiserem chamar. Eu não sou experiente, eu nem tenho assim uma grande experiência, já testei algumas vezes, já tenho algum conhecimento porque também li muito, porque queria fazer e falhou umas quantas vezes, mas não sou realmente alguém que, sigam o que eu estou a dizer, não, desde já vos digo isso, mas houve interesse por vossa parte em partilhar conteúdo sobre isto, então eu trouxe aqui este vlog com este conteúdo, está bem? Se quiserem ver algumas partilhas sobre isto, o canal, eu acho que ainda é este o nome no canal, o canal YouTube, que é Farmhouse on Boone, esqueci. Ela partilha bastante sobre esta temática. A youtuber também, a Alison, né? Com dois L's, também partilha sobre isso e outras meninas. Procurem aqui no YouTube, vocês se puserem sourdough, se puserem levain, massa mãe, vão encontrar mil e uns conteúdos, está bem? Assim como em blogs, que eu também li. Prontos, eu realmente, como falei algumas vezes, eu andei muito de volta deste conteúdo durante algum tempo, mas é assim, eu ainda não falo por experiência. Há meninas que têm as massas mais há anos, algumas passadas das avós para as mães, das mães para elas, estão a entender? O meu fiz-lo em agosto, e que quanto mais tempo passa, mais forte e mais potente fica a massa-mãe, não é? Então, vocês podem ver aqui o processo, eu já tenho a minha massa-mãe, eu fiz-la em agosto, vocês também viram, quem acompanha no YouTube e tudo, mas o que é que acontece? Quem não tiver pode criar, acho que é assim, esta altura deve estar aí no limite, na minha opinião, no limite para ainda tentar criar, porque a massa-mãe gosta de uma determinada temperatura, e a verdade é que na minha casa, fora o verão, não é? Porque não temos grandes aquecimentos, é frio. A massa-mãe, pelo que eu li, ela gosta de temperaturas, se eu estou em erro, entre os 22 e os 26 graus, é tipo a temperatura que ela está felicíssima. Pronto. Então, quanto ao processo em si, já têm a vossa massa-mãe, ou então vou ver uma receita para tentar criar. A minha massa-mãe, eu comecei a construí-la com farinha de trigo integral, está bem? Eu tentei que a farinha de trigo normal, não consegui que ela ficasse viável. Com a farinha de trigo integral, consegui. Eu comecei com a farinha de trigo integral, na receitinha que vocês depois vão encontrar na net, não é? Há várias proporções para fazer, podem começar com 20 gramas de farinha e 20 gramas de água, podem começar com 50, o que vocês quiserem. E depois fui reduzindo gradualmente ao longo de 3 dias a quantidade de farinha de trigo integral pela normal, pela branca. Pronto, e foi assim que eu colhi. Pronto, quanto ao pãozinho, então, hoje é sexta-feira, o meu pão vai ser para fazer amanhã e eu já comecei o processo. De manhã cedo tirei a minha massa-mãe do frigorífico, porque é onde ela fica. Quem cozinha todos os dias com pão ou panquecas ou quer que seja, pode mantê-la à temperatura ambiente, mas vai obrigar a alimentar todos os dias. Como eu não uso conserva no frigorífico, alimento-a uma vez por semana, ao sábado é o dia de alimentar a minha massa-mãe, quer vá usar, quer não vá utilizar, e pronto, essa parte do processo está. Então, hoje de manhã eu retirei-a, espero que vocês não me caiam, porque hoje de manhã eu retirei-a do frigorífico, deixei-a estar umas horas no balcão para ela ficar mais à temperatura, tendo em conta que a minha casa ainda está assim quentinha, mas já está um bocadinho mais fresca do que no verão, obviamente, não é? Porque as temperaturas que temos tido mais baixas um bocadinho, e então ela ficou, portanto eu retirei de manhã, devia-se a pai 9 da manhã, 8h30 por aí, e ela ficou no balcão até por volta da 1h30, que foi quando eu fiz a alimentação, como vocês viram. No processo, tirei 50 e poucas gramas da massa-mãe, alimentei com 50 e poucas gramas de água, 50 e poucas gramas de farinha. Agora já só alimento com farinha branca, não é? O que é que acontece? O resto eu descartei, guardei porque dá para fazer em panquecas e assim, mas tem que ser utilizado nos próximos dias. E a massa-mãe então ficou ali a comer, vocês já viram a diferença, porque passado 2 horas eu gravei um bocadinho, portanto anteriormente vocês viram quando eu fiz o risquinho e depois já também um bocadinho quando eu chegar agora a casa. Já posso fazer o meu pão porque ela já vai estar ali no auge. Aliás, é assim, normalmente no tempo quente o auge da massa-mãe em 4 horas ela fica. Eu vou dar mais ou menos 6h30 por aí
porque tenho que ir trabalhar também, é verdade, não é? Mas também já está mais friozinho um bocadinho. Também é aconselhável, e algumas meninas fazem isso, e se calhar no inverno terei que fazer isso, é alimentar mais do que uma vez a massa-mãe antes de utilizar. Ou seja, em vez de ter tirado hoje de manhã, tinha retirado a massa-mãe ontem, quando chegasse a casa, deixava estar 1-2 horas no balcão, alimentava, passava a noite, porque ela, né, a crescer e depois a baixar, hoje de manhã voltava a alimentar, para ela ficar mais forte. Eu não faço isso para já, pelo menos, e tem resultado na mesma. O pão continua a levedar. Receitas. Eu vou tentar amanhã seguir uma receita de uma das meninas que vos falei. Ainda não sei qual, vou ver amanhã o que me apetecer fazer, por isso não vou partilhar as quantidades em si, só mesmo a forma do processo, mas vocês procurem na internet e vejam. Normalmente a proporção de massa-mãe é 100 gramas de massa-mãe para 500 de farinha, e o pão de massa-mãe, regra geral, tem uma hidratação de 60%. Vocês podem subir um bocadinho mais, mas em torno disso. Ou seja, sempre mais que 50%. Eu fazendo mesmo, que já fiz alguns pães, e vocês viram, tipo aquele pão que eu fiz na forma de pão em bolo inglês, foi a olho, portanto eu pus à sorte. Imaginem, se eu for pôr 500 gramas de farinha, ponho 100 gramas de massa-mãe e coloco tipo 300 de água, não é 250, seria a meio, portanto já coloco mais um bocadinho. Enfim, mais ou menos assim. E pronto, é um processo mais demorado. Depois logo, quando eu chegar, então faço o meu pão, seguindo uma receita que vejo na internet. Passado meia hora, começo a esticar a massa para desenvolver o glúten. Tudo que são massas que utilizem farinha de trigo, se nós mexermos muito, elas vão desenvolver o glúten, vão dar um aspecto mais pegajoso, sabem, às massas. Tudo o que for massas que se envolva pouca farinha, ficam mais fofinhas e tudo. Por exemplo, em bolachas, em bolos, nem sempre devemos mexer nem bater muito a farinha, porque senão vão ficar tipo elásticas. Mas pronto, mas olha, é um bocadinho isso. Portanto, vocês vão acompanhar o resto do processo, mas houve uma menina realmente que pediu para partilhar um bocadinho, está aqui. Vão procurar essas meninas, se tiverem dúvidas que não se lembrem, ou que não tenham percebido a minha pronúncia, que possa ter dito mal, não é? Digam, até porque a menina da Farmhouse on Boone, menina senhora, não sei, ela tem um e-book gratuito de massa-mãe. Eu até o tenho e não sei qual é que é a receita que vou seguir. Portanto, olha, fica aqui a curiosidade. Um beijinho grande e até já, vou trabalhar.
Bem, gente, hoje assim muito rapidamente só o que trouxe do Lidl. Café da Bicafé, snacks para a Candy, tofu natural, uma massa folhada, escovas de dentes, um desodorizante, toalhitas desmaquilhantes, gosto de ter só assim SOS, e toalhitas normais, estavam em promoção, mostarda, rolinhos crepes primavera, massinha 5 queijos, vai ser meu almoço e para o pizza, umas costeletas que estavam com etiqueta, linguiça picante, mix de frutos secos tostados com sal, que é cajus, amêndoas e assim. Trouxe este queijinho mozzarella light para fazer uma entrada para levar logo. Vamos jantar uns amigos, afinal, então vou alterar aqui os planos. E portanto trouxe também queijo fatiado e queijo brie, eu adoro queijo, dá para perceber. Concentrado de tomate, gosto bastante deste biológico, do Lidl. Liga este para louco, estava assim com descontozinho, este coisinho o meu já estava velho, então trouxe para limpar o pó. Grande bico, trouxe em grão, porque agora o fogão de lenha lá do meu avô costuma estar ligado, então sai mais económico, não é? Então trouxe assim, puré de batata, tem ali uns chuminhos com pais de pêssego, o néctar de pêssego, não é? Escovas da louça, areia e uma coisinha que eu já queria há algum tempo, a minha frigideira de ferro fundido. Eu já as tinha visto, mas realmente os 25 euros nesta fase, então ela estava a 20 e eu tinha estabelecido para mim, se ela tiver alguma no desconto em condições, ou seja, sem estar lascada nem nada, eu compro, e encontrei, portanto estou super contente porque gosto muito destas panelinhas. Trouxe a vermelha e também por acaso tinha a preta, também assim com desconto, mas como eu já tenho a minha panela normal vermelha, acabei por trazer mais nesse tom e linda, já vou poder fazer uma tartan, adoro. Atorrou tudo?